Olá galera, estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje, pessoal, dando continuidade aí nesse domingo maravilhoso, que é um domingo de sol, eu fiz questão de deixar a janela aberta aqui para vocês verem um clarão, né? Tá dando um reflexo aqui da janela para a parede da cozinha. E esse domingo tá fantástico. A gente já até deu uma saída aqui. Eu tava pensando em fazer uma live mais cedo, mas realmente não deu porque tinha bastante pessoa lá fora do condomínio. E a gente conseguiu aí ter um momento de lazer assim rapidamente, né? Para depois vir fazer a live, né? Separar um tempo para fazer essa live e não perder esse domingo de live, né? Então, dando continuidade aos temas, pessoal, eu venho hoje trazer um tema muito interessante, que é o tema da Trimurti, né? O autista e a Trimurti e os elementais. Hoje eu até comentei sobre o autismo e os elementais, que são temas importantes. Depois eu vou explicar para vocês, né, do que se trata os elementais. Mas eu ia falar sobre a Trimurti em um vídeo e sobre os elementais em outro vídeo, né? Porém, como eu já estava devendo o vídeo da Trimurti e os assuntos eles se complementam, é muito interessante que eu consiga abordar, né, os dois temas nesse mesmo vídeo, né? Então, se eu conseguir completar esses dois temas nesse vídeo, vai ser mais interessante, né? Então, assim, eu trago hoje aqui como referência, tá? A parte da Trimurti é uma filosofia, ela provém da filosofia hinduísta, né? Que na verdade não é uma religião, mas é uma filosofia. E a parte dos elementais, eu vou trazer um livro como referência, tá? Na verdade, os elementais eu vou colocar as minhas abordagens que eu sempre trato metafísicas, né? As minhas abordagens ontológicas e filosóficas. Porém, eu trago como referência o livro do Rubens Saraceni, né? Que é esse livro aqui, ó. Tá? Um livro muito legal. E ele fala, assim, sobre a magia divina das pedras sagradas, né? Na verdade, ele é um livro, assim, que puxa um pouco para filosofias energéticas, né? Ou então tenta arrastar um pouco o leitor para uma religiosidade espirituosa, alguma coisa do tipo, alguma espiritualidade. Porém, o fundamento é muito filosófico, né? Então, o que eu costumo fazer? Quando eu consigo coletar dos livros, né, uma parte que dá para a gente fazer uma didática, né, dá para a gente acrescentar na didática, é interessante agregar porque o livro, ele traz um toque, assim, de assim, mágica, né? Um toque, assim, de inspiração. Ele é um tanto mágico, né? Eu gosto muito desse jargão mágico dos livros, porque o livro, ele parece que ele consegue, os livros bons, né? Eles conseguem mexer com a gente, né? E na verdade, os livros bons, ele não é assim classificativo, né? Classificatório. Você não consegue, por exemplo, dizer, esse livro é bom e ele vai ser bom para todo mundo. Às vezes um livro que não é bom para você é bom para outra pessoa porque ela tem aquela capacidade de absorver daquele livro a parte interessante. Então ela pega aquela parte para ela, né, que serviu para ela. Então, na verdade, todos os livros, eles possuem, né, ele saiu assim da teoria e passou para a prática, passou para a publicação, ele já passa a causar um efeito na vida das pessoas, né? Por isso que é muito importante a gente ler, né? Às vezes o que faltava em um livro, a gente acaba complementando ou completando com o conteúdo de outro livro. Por isso que às vezes eu era muito preconceituoso com livros, né? Eu olhava um tema
Tem gente que fala assim, não se julga um livro pela capa, e é verdade. Às vezes a gente olha a capa assim e fala assim, mas acho que o conteúdo é vazio, eu acho que não tem nada a ver, né? Uma pessoa não conseguiu fazer uma capa, aí a gente vai lá no conteúdo, é um conteúdo muito bacana. Eu vou dar uma referência para vocês, né, de um livro que eu li, que preconceituosamente eu achei que ia ser uma catástrofe, né? E assim, eu li por ler, porque na verdade por alguma mera curiosidade, né? Porque eu vi o livro assim largado numa biblioteca, né? E eu acabei dando umas folheadas e acabei achando muito interessante, né? E o livro ele se chama Desintegração da Morte, é uma novela desenvolvida por Orígenes Lessa, né? Então é um livro que ele tem, como ele se trata mesmo do ser humano conseguir vencer a morte, que é um dos lemas de umas batalhas científicas humanas, né? De tentar fazer com que o ser humano perdure ou persista na vida, né? Tentar lutar pela vida. Então o livro ele já tinha na capa algumas coisas assim surreais, né? Umas coisas bem assim, algumas coisas assim que não remetia à realidade, né? Tinha membros de um lado, parecia uma situação caótica do outro. Então a capa dele era uma capa psicodélica, né? Aquela capa que você olhava assim, você falava, o que o autor está querendo dizer, né? Pedaços de partes humanas em um lado, pássaros em outro lado, vegetação em outros lados. Então teve uma mistura, né? Naquela capa, uma conjunção psicodélica que acabou me causando um desdém. Aí eu não queria ler. Aí depois eu dei uma folheada, eu comecei a perceber que o conteúdo era interessante e parei de ter esse preconceito com o livro, né? Então quando você olhar assim um livro, esse livro aqui acho que ele deve estar focando sobre espiritualidade, como eu não sou religioso e tal. E às vezes você é religioso e o livro não está focando por sei lá, alguma coisa ateísta, mas não custa você dar uma olhada, porque o nosso intelecto ele tem a capacidade de coletar, tá, essas informações e trazer para você a parte boa. Então esse livro ele tem 2 seções que eu guardei aqui na capa, né, no marca-texto. Eu guardei aqui 2 seções para a gente comentar, né? Então o livro ele se chama A Magia Divina das 7 Pedras Sagradas, né? No vídeo anterior eu comentei sobre o livro Quem Somos Nós, que também é muito interessante, gostaria que vocês lessem, né? E agora eu tô com esse livro aqui de Rubens Saraceni. Então vamos lá para a questão da Trimurti primeiro, né? Como que surge essa ideia da Trimurti? Primeiro, em todo tema religioso, a gente observa que existe uma tríade ou uma trindade, né? Existem 3 poderes, né? Pelo menos, né? E quando a gente pega assim escrituras sagradas, em livros sagrados, né? Se a gente pegar, por exemplo, as abordagens de Jesus Cristo, ele dizia assim: aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, sempre se trata de 3. Por quê? Porque tem que ter 2 pessoas interagindo e mais a presença de Deus acaba acontecendo, né? Então é sempre uma tríade, né? São sempre 3 interatividades, né? Então a referência da tríade é uma referência de certa forma milenar na vida humana, né? A vida humana ela sempre encontra na tríade, né? Um começo, a partir da interatividade de uma tríade. Por exemplo, o homem se une com uma mulher e nasce uma criança. Então são 3. Então, do resultado de uma interatividade entre 2, surge o terceiro. Então, a tríade, ela é uma construção de uma benfeitoria que acaba acontecendo. É mais ou menos assim, né? É a mesma questão da trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a mesma questão do conhecimento das coisas, né? No conhecimento das coisas a gente tem a coisa, né? Aquilo que você define para a coisa, e a interatividade entre você e a coisa após essa definição. Então sempre que a gente procura entender algo, acontece pela tríade, né? Então a Trimurti, na filosofia hindu, ela acontece com Brahma, né? Que é um deus, acontece com Vishnu e acontece com
Shiva, né? Então o Brahma, por exemplo, ele faz uma referência à harmonia, o Vishnu uma referência à determinação e o Shiva uma referência a uma desordem para poder reconstruir algo e renovar algo. Então é uma renovação. Então a Trimurti, como ela está para todos os seres vivos, né? Como todos os seres vivos se referenciam na tríade, né? Sempre procuram estabelecer uma tríade para alcançar um conhecimento ou designar um feito, né? Ou acontecer, realizar um feito. Isso acontece logicamente com o autista, né? Então, como que se dá essa tríade no autista? Como que ele faz esse reconhecimento? Então, o autista, ele reconhece, por isso que eu dizia para vocês que os temas eles se complementam, né? Porque eu tinha um tema lá atrás, né, na comunidade, onde eu perguntei para vocês, né, se o autista ele achava a verdade considerava a verdade como algo suficiente, né? A verdade, ela é uma das tríades, né? O Pai significa bondade, né? Como Jesus Cristo disse, bom é o Pai. Ele, o Cristo, é a verdade, né? Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o resultado da interação dos dois promove o Espírito Santo. Então a tríade, a trindade, né? Ela é promovida pela interatividade entre verdade, bondade e o resultado dessa interação, né? Bom, pessoal, então a verdade ela não é suficiente, tá? Então quando você estabelece, por exemplo, a verdade para o autista, não adianta você querer ser o dono da razão em frente ao autista sem estabelecer uma tríade, né? E o autista ele não vai conseguir se defender socialmente perante você se você estiver agindo injustamente com ele, né? Ele não vai, por exemplo, observar e falar, poxa, você está faltando com... Não existe, por exemplo, cidadania, moral e ética, né? Ética, moral e cidadania, que também é uma tríade constitucional, né? Uma tríade sociabilizadora, humanizada, né? A humanidade ela se referencia nisso para poder promover uma ordem e progresso social. Então, só que o autista ele não vai conseguir fazer esse julgamento, esse juízo de saber se você está pecando com a tríade, né? Então não vai adiantar você fazer uma determinação, né, com o autista, porque no caso do autista não vai funcionar. Se você, por exemplo, chegar para o autista e falar assim, tem uma carta de demissão aqui, eu quero que você assine, né? Ele não vai olhar e falar assim, pô, eu não vou assinar não, porque isso daqui tá errado, você tá errado nesse contexto. Ele vai pegar e vai assinar, né? Alguns autistas vão fazer isso, justamente por não estar experimentado na tríade sociabilizante de moral, ética e cidadania. Ele não tem uma potencialidade para efetuar um juízo diante de uma coisa. É como aquele pai, por exemplo, que fala assim, olha filho, você é autista, você conseguiu seu primeiro emprego, então tudo que o seu superior disser você faz, tá? Aí ele fala, tudo bem papai. Aí ele chega lá, o superior dele fala assim, bom, vou mostrar serviço pro meu superintendente, então eu vou aplicar uma punição para esse autista, porque eu sei que tudo que eu mandar ele faz. Aí ele vai lá, pede para o autista assinar aquela punição, o autista vai lá e assina, né? Então, na verdade, isso não funciona com o autista, né? Se chegar no departamento jurídico, o departamento jurídico vai olhar e, na verdade, ele vai chamar a atenção de quem aplicou a punição, que não tem a mínima noção do que é fazer um tratamento com uma pessoa autista, né? Uma pessoa autista é diferente a relação que se estabelece com o autista, né? O autista, por exemplo, ele não vai estabelecer essa tríade para ter uma potencialidade de observar um juízo, né? Então ele pode, por exemplo, fazer alguma coisa que você pedir para ele fazer, justamente por ele achar que você, sendo superior dele, ele tem que te respeitar, e porque as ordens dos acontecimentos acontecem dessa forma. Foi o que Jesus Cristo fez quando as pessoas falaram assim, olha, você está caminhando para ser crucificado, por que você não usa o seu poder, né? E na verdade ele não utilizou o poder dele porque ele entendeu, dentro daquela ordem, né, daquela referência toda entre ele e o Pai, que era a vontade do Pai. Então o autista e Jesus Cristo, eles têm
uma semelhança muito grande, né? O autista e Jesus Cristo são seres que pensam na inteligência primária e não na secundária. A inteligência primária é a inteligência oriunda de Deus diretamente, então ele está em contato diretamente com o Pai. Por isso que eu disse para vocês que no Sermão da Montanha, Jesus Cristo fala sobre as pessoas que possuem necessidades especiais, porque Jesus Cristo diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Os pobres de espírito naquela época eram tratados como pessoas que não tinham espírito social para poder se defender ou para poder executar alguma ordem humanizada ou para poder entrar no meio político para requisitar alguma coisa. Eles simplesmente viviam no intelecto primário. Se a pessoa estava de má fé com ele ou não estava, eles não estavam nem aí, eles continuavam vivendo suas vidas. Então o autista, ele numa empresa, por exemplo, se o superior dele está de má fé com ele, se ele quer executar ele no departamento jurídico, se ele quer mandar ele embora, o autista ele vai viver sua vida singelamente, né? Ele não tem assim a malícia, né? Ele não tem esse potencial de malícia. Ele simplesmente faz as referências, fala assim: olha, eu vivo conforme o que eu estabeleço, né? Conforme o que eu consigo estabelecer de tríade. Então ele vai julgando as coisas em tempo real, né? E ele julga essas coisas em tempo real com a referência do intelecto primário e jamais uma referência do intelecto secundário. O intelecto secundário, para o autista e para muitas pessoas que começam a compreender a filosofia e a metafísica, fica declaradamente que o intelecto secundário ele é corruptível, né? Então, conforme você vai adentrando esse furacão de acontecimentos sociais, você vai se adentrando na corruptibilidade humana, né? Então fica fácil, por exemplo, você adquirir malícias, né? Você acaba adquirindo malícias que vão prejudicar algumas pessoas para você poder estabelecer uma vantagem para você. Então você vai acabar tendo que se posicionar em um grupo para você poder dizer: olha, eu pertenço a esse grupo ou a essa ordem e eu tenho os benefícios de acordo com as regalias que eu lutar por essa ordem, né? Então, o não autista, aquele intelecto sociabilizante, social, aquelas pessoas que se sociabilizam, que entram de cabeça no mundo social, essas pessoas elas acabam se corrompendo rapidamente. Elas acabam percebendo que no mundo existem esquemas para você poder sobreviver, esquemas para você poder arrumar um emprego, esquemas para você conseguir ganhar dinheiro, esquemas para você conseguir uma promoção. Existem tratamentos que você dá para uma pessoa para você conseguir ser mais bem vista por essa pessoa. Então tudo se trata de uma influenciação, e essa influenciação ela é corruptível por causa da secundaridade do intelecto social, tá? É por isso que os defensores de uma mente, né, de uma teoria libertária, eles odeiam a ideia de socialismo, né? Justamente pelo fato de eles acharem que as pessoas elas devem ser livres, né? É logicamente que quando a gente se refere à liberdade, a gente não consegue, é como se fosse uma utopia, a gente não consegue ser 100% livre, mas também não dá para a gente ser 100% aprisionado dentro de um intelecto social que você está vendo que está indo para o declínio, né? Caminhando para o declínio. Então, tem uma hora, tem um momento em que esse intelecto social ele colapsa, né? Que é o momento que as pessoas dizem: olha, não dá mais para sustentar isso daí vai desmoronar, né? Tudo que é como uma estrela, né? A gente acha que o Sol é eterno, mas ele tem um tempo de vida. Tem um momento que ele colapsa e vira um buraco negro. Dali em diante ele começa a consumir os planetas ao seu redor, e tudo que está ao seu redor, né? Num raio ali da sua esfera, né? Passível de ser absorvido, e começa ali um colapso imenso de apagão, né? Começa a perder a potência dele de aquecimento, né? Então, como tudo na vida tem um tempo, né? Tudo colapsa, né? Pessoal, é muito interessante a gente entender essa Trimurti. Por quê? Porque Shiva, por exemplo, ele é conhecido como o deus da destruição, né? Na filosofia hindu. Ele é conhecido como uma energia universal que vem para destruir, mas
ela vem para destruir, ela vem para desarmonizar quando a coisa já está saturada. Quando todo mundo, por exemplo, tem um reinado, e esse reinado ele está fazendo vários escravos, e os escravos de gerações para gerações estão sendo prejudicados. Aí você tem um poder, esse poder tem vários subordinados, esses subordinados estão gerações após gerações sendo tratados de maneira anti-humana, né, desumana, sendo tratados de maneira incoerente, né, e sendo desumanizados, né. Então, assim, Shiva é uma energia que ela vem quando o negócio não está dando mais certo, né, quando não está mais, o ser humano mesmo não está mais suportando aquela condição. Então Shiva vem e desarmoniza, né, ele quebra toda aquela estrutura e ele recomeça de novo do zero, né. Então as pessoas que têm o poder, elas perdem esse poder de alguma forma, né. Essa coisa ela entra em erupção, ela entra em colapso, né, toda esse governo, essa energia governadora, e cria-se uma nova sociedade, um recomeço de uma civilização, por exemplo, o recomeço de um pensamento, o recomeço de uma ideologia, enfim, né? Então, galera, pro autista não é diferente, tá? O autista, ele tem a Trimurti, ele tem, e é muito importante que você, tendo um ente querido, tendo um caso de autismo na sua família, você consiga estabelecer essa Trimurti, né? Eu vejo, por exemplo, né, em muitas famílias que eu observo que tem casos de autismo, aonde a gente percebe que existe a parte do colapso, mas não existe, por exemplo, o fator harmonizante, né? Ou então existe o fator harmonizante, mas não existe o determinante, aquele que consegue determinar aquilo que pode ser ordenado dia a dia para o ciclo de vida não parar. Então o autista, ele começa a sentir essa falta, né? Se você der, por exemplo, somente o colapso para o autista, para a renovação, né, vai ter uma hora que ele vai se estressar, né? Porque ele quer um momento da harmonia, ele vai sentir que tem um momento, embora ele não se sociabilize de tal forma a querer a harmonia da mesma forma que o não autista, inconscientemente ele vai começar a manifestar. É como eu disse para vocês, o Raonic, se você der uma coisa para ele fazer, ele vai ficar fazendo direto, se ele gostar, como a subida de escada. Só que quando ele começou a subir comigo a escadaria do condomínio, ela tem 17 andares. Para eu, que sou adulto, já é longo esse trajeto, né? Imagina para ele que tem 6 anos, para ele o negócio é absurdamente longo, né? O trajeto é absurdamente longo. Então, para ele, aquilo era como se fosse uma escada de Penrose, ou seja, uma escada que não tinha fim. Você ia subindo, ou descendo, e não tinha fim. E embora não tivesse fim, qual era o critério? A gente entender que para o autista aquilo não ia ter fim e ele ia continuar. Só que tem um momento que ele começa a perceber que tem algo de errado. Ele fala, opa, peraí, ou esse trajeto é muito longo e vai me ocasionar um colapso, eu vou começar a cansar e vou demonstrar isso, né, mesmo sendo autista, ou realmente tem alguma coisa errada aqui, tem uma falha na Matrix aqui, né, como se fosse uma falha na Matrix, tem alguma coisa errada, eu tenho que sair pelas beiradas. E nesse momento que o autista começa a focar para os lados, que geralmente não acontece com alguns autistas, né? Eles focam uma coisa e continuam naquela coisa, né? Então o Raonic, em determinados momentos da escadaria, ele tentava achar umas saídas para o lado e ele começava a perceber que tinha portas. E ele fazia menção, né? Ele meio que ia em direção à porta, talvez se eu fosse, né? Ele ia falar, então é por ali mesmo, né? Então todas as vezes que ele via a parte da porta, né, que eram as portas de contenção, né, que sempre tem as portas de contenção de incêndio, né, contra incêndio nos condomínios. Então a gente estava fazendo a subida, então tem um momento que você vê a porta de saída, ou você pode subir mais um degrau, mais um andar. Aí tem outra porta de saída para o andar, você pode subir mais um, tem outra porta, então todo andar tem uma porta de saída. Então toda vez que ele via essa porta, ele fazia menção de sair por ela. Ou seja, ele já estava
demonstrando que ele já entendeu que em algum momento eu tinha que sair por ali, porque não tinha saída para cima, né? Não tinha saída para cima, era como se fosse infinito para ele, no intelecto dele e na condição dele fisiológica. Então, na verdade, galera, isso tudo é muito interessante, né? Isso só acontece com pais observantes, né? Pais que observam, observadores, e que observam o dia a dia dos seus filhos e dos seus entes queridos, né? E que compartilham com eles o dia a dia, né? Participam ali das atividades e dos desafios, né? Então eu tinha colocado no canal Frater o autista e a escada de Penrose, e fiz essa experimentação de escada de Penrose com o autista, e realmente esse elo, através do conhecimento da escada de Penrose, eu consegui extrair do autista uma atitude social. Ele precisou adentrar no campo social para resolver uma equação, para resolver uma situação, um problema. Então ele tem, né, as relações mínimas, né, que o próprio intelecto primário sugere. Então é o momento que o intelecto primário mostra no que o intelecto secundário é interessante, que para o não autista ele já não mostra dessa forma, né? O intelecto primário, o não autista ele deixa de lado, e ele começa já a adentrar esse intelecto secundário, né, da maneira corruptível que for. Então o não autista ele já começa com malícia, né? Se você, por exemplo, ensinar o não autista a dar cabeçada, o meu sogro, né, ele ensinou, por exemplo, o meu filho Heitor a dar cabeçada, e ele viu que aquilo é engraçado, né? Porque ele dava cabeçada e dava risada. E hoje ele entende que se você der uma cabeçada, vai doer na outra pessoa, porque a cabeça é dura. Se ele der uma cabeçada, por exemplo, na coxa, na minha coxa, por exemplo, eu vou sentir dor daquela cabeçada e ele vai dar risada. Então ele aprende, ele entra, né, ele adentra esse universo social já com a malícia, já com a intenção de malícia. O autista não. O autista ele entra no intelecto primário, o intelecto primário oferece para ele a condição e os momentos pelos quais é importante você se utilizar do intelecto secundário. Então o autista, né, hoje a gente, por intermédio desse vídeo, a gente começou a perceber, e por intermédio da Trimurti, que o autista ele vai se sociabilizar, ele se sociabiliza na verdade, só que a sociabilização dele é uma sociabilização que ela é oriunda, ela é padronizada pelo intelecto primário, ao passo que a sociabilização do não autista ela é padronizada dentro do próprio intelecto secundário, né? Então ele já começa a estabelecer aquele padrão aonde ele entende. Você pega, por exemplo, um jornalista, se você disser assim para um jornalista, existe texto sem intenção, o jornalista vai falar, não, todo texto tem alguma intenção. Então, na mente de muitos jornalistas, se você fizer uma carinha de pena, ele vai falar assim, o seu texto é fazer uma cara de pena para convencer todo mundo de que você é uma pessoa humilde, uma pessoa sem intenção, para você ganhar vários adeptos dentro do seu conceito e ser uma referência dentro dessa questão. Então você tem uma intenção política de ser uma ovelha, né? Quando na verdade o seu intento dentro de você é um intento lobista, né? Que você intenta atrair a atenção de muitas pessoas para o seu interesse de governar como todo ser humano, que é o espírito humanizado querer governar algo, querer dominar algo. Então, dentro da mentalidade, né, de um estudioso nesse quesito, né, ele vai entender dessa forma, né, ao passo que o seguidor do intelecto primário ele vai entender claramente que é possível você não ter intenção. É possível, por exemplo, você seguir um caminho brando, um caminho de intelecto primário, sem segundas intenções nenhumas, né? Você pode, por exemplo, abrir mão de um bem seu, né? Justamente por você entender que no mundo as coisas precisam ser divididas, né? Ao passo que no intelecto secundário as pessoas não abrem mão daquilo que são delas, né? Embora elas vejam, por exemplo, um mendigo na rua e ela esteja cheia de dinheiro na poupança, ela não vai, por exemplo, pegar uma parte do seu dinheiro e suprir a necessidade do mendigo, né? Então, nós temos dois grandes intelectos e um intelecto que está sendo afogado pelo outro, né? O intelecto primário,
ele é constantemente afogado pelo intelecto secundário. Então muitas pessoas hoje entendem que o intelecto malicioso, o intelecto de segundas intenções, o intelecto que tem essa perspicácia, né? Que tem esse interesse de progressão, é um intelecto que está vencendo na sociedade, é um intelecto que todo mundo almeja, né? É um intelecto que as pessoas nascem e já desenvolvem ele. Nas faculdades hoje, antigamente nas escolas gregas, por exemplo, na Grécia Antiga, Sócrates, por exemplo, ele ensinava a pessoa a adentrar o intelecto primário. Então ele dizia assim, que quando eu começar a aprender que eu não sei nada, aí é que eu começo a aprendizagem. Então quando ele começou a ganhar muitos adeptos primários, né, muitos adeptos ao conhecimento do intelecto primário, ele começou a ocasionar ali uma ruptura, né, política, porque os políticos eles são adeptos do intelecto secundário, que é o intelecto malicioso. Então começou a criar aquela guerra política, por isso que houve ali uma certa inveja, né, daqueles adeptos que estavam seguindo e aderindo Sócrates, né? Então Sócrates, ele era um seguidor do intelecto primário e ele queria revelar a verdade para a população, assim como Jesus Cristo, né, que veio para revelar a verdade, ao passo que muitas pessoas adeptas do intelecto secundário queriam dizer para a população que ela continuasse a ser escrava de um sistema político, ou ser escrava de um sistema determinante da vida delas, né? Então, essas teorias, elas são libertárias, né? Elas são teorias que libertam você, né, de ser um refém da sociedade. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o valor imenso, né, que a ciência do autismo, né, a conscientização do autismo promove na sua vida. Entendendo o autismo, por que eu digo para vocês que o autista é, sem sombra de dúvidas, um enviado de Deus na sua vida? Porque por intermédio do autismo, por intermédio do autista, você vai começar a entender coisas que vão libertar a sua mente, que vão libertar a sua alma. Você vai se tornar uma pessoa liberta, porque esse autista ele vai fazer você refletir. Esse autista, se você caminhar junto com ele, ele vai ocasionar uma transformação imensa na sua forma de pensar e na sua forma de enxergar o mundo, né? Se você vê grandes pais de autistas, né, até pessoas que são celebridades, elas mudam sua forma de pensar de uma maneira assim notória, né? Elas mudam a forma de pensar sobremodo, né? Elas mudam de uma maneira assim que as pessoas olham e elas se tornam grandes referências, né? Porque elas começam a ser adeptas de uma anticompetitividade, né? Elas começam a ser adeptas de uma teoria mais libertária, mais humanizada, começam a ser pessoas mais mansas, né? Pessoas que não têm segundas intenções, se tornam adeptas de reações ou pensamentos antimaliciosos, né? Então são pessoas assim que conseguem atingir uma evolução, né? Essas pessoas elas evoluem, né, galera? Então eu vou passar para a próxima etapa, né, que são os elementais, né? Que na verdade ele estabelece os elementais, ele parte desse pressuposto da Trimurti, né, onde você tem harmonização, determinação, né, e desarmonia para uma renovação, né? A Trimurti, ela é muito interessante. Eu, por exemplo, eu sempre tive uma devoção filosófica, né, por Shiva Nataraja. Por quê? Porque eu comecei a perceber que eu era a pessoa que mais ocasionava uma desarmonia no meio, né? Tanto no meu lar, eu apontava essa desarmonização. Eu observava que uma coisa não estava legal e eu desarmonizava ela para reconstruir, né? Então eu fazia muito a parte da Trimurti, da desarmonização, e até hoje eu faço, e eu não consigo me policiar disso, eu não consigo me afastar disso, porque é como se fizesse parte da minha natureza, né? É como se a minha referência fosse Shiva Nataraja, né? Então, como nós temos a tríade da Trimurti, o autista ele vai definir, olha, o William, ele é a pessoa que desarmoniza e renova,
as coisas. Então, quando eu precisar dessa questão para desarmonizar e fazer uma renovação, eu vou utilizar a referência do William. Então, o autista vai fazer essa referência. Agora, para harmonização, para manter o que já está construído, a gente tem que ter outra pessoa dentro do lar que faça isso, né? Então tem uma pessoa dentro do lar que é a representação da harmonia, ela consegue manter aquilo, sustentar aquilo, então é uma pessoa mais sustentável. E a pessoa determinante, que é a pessoa que caminha, né? Que fala, gente, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ou ela mesmo faz se ela perceber que ninguém está fazendo. Então é uma pessoa determinante, né? Então tem que ter a trimurti, pessoal. Dentro de um lar, não dá para você ser só harmonia, falar, tá tudo bom e tal, senão você não vai, por exemplo, correr atrás de ganhar o pão de cada dia, né? Então você é uma pessoa que está faltando a determinação. Aí, dessa harmonia e determinação, você precisa evoluir para uma coisa a mais, porque não está dando, você está ganhando pouco, ou de repente você ainda não tem uma casa. Então você precisa desconstruir para renovar. Então, de repente, você percebe que você é merecedor de uma indenização, porque você tem o laudo de um autismo. Só que se você for uma pessoa harmonizante, você vai falar, não, eu tenho um emprego aqui, tá dando para viver e tal, você vai continuar. Se não tiver Shiva Nataraja, se não tiver a parte da destruição desconstrução desse pensamento, para você ter uma renovação e começar a pensar diferente, para você evoluir, não vai acontecer. Você vai sofrer os impactos sociais, você vai sofrer as injustiças sociais e vai, né, ficar estagnado ou até regredir naquela posição social. Então a Trimurti, ela está em todo lar, né? Uma família que possui uma Trimurti bem estabelecida, né, que tem a tríade dentro do lar, um intelecto harmonizante, um intelecto determinante e um intelecto desestruturante para poder renovar. Essa pessoa ela tem um segredo universal dentro da família dela, né? Essa pessoa aí, a gente pode dizer que o momento que ela quiser evoluir em escadinha na vida dela, se ela pensar só em evoluir, ela vai evoluindo até ela ir atingindo riquezas dia após dia, né? Então ela é um ser completo. A família constituiu um ente completo que caminha juntamente, né? Agora, quando você não tem a Trimurti completa dentro do lar, você tem só a harmonização, por exemplo, você fica estagnado ali, né? E a harmonização, sem a determinação a seu favor, outras pessoas determinam coisas para você. Então você começa a ser determinado, né? Pessoas determinando coisas, né? E quando você não tem a renovação, você fica estagnado. Então a Trimurti, galera, a tríade, né? Essa referência, ela é uma inteligência milenar, ela é uma inteligência sagrada, né? O próprio Jesus Cristo falava, aonde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ou seja, aonde estiver duas pessoas interagindo entre si, dessa interação vai estabelecer um resultado. Então, duas pessoas interagindo entre si para chegar num consenso ou num resultado, esse resultado é a coleta, é o fruto dessa interatividade. Então, o fruto dessa interatividade são os resultados, né? São os talentos, que eu sempre falava, a pessoa que granjeia talentos, né? Que granjeia os seus talentos, alcança cada vez mais talentos, né? E aquele que não granjeia os seus talentos, esconde os seus talentos, né? Quando Deus se apresentar na sua vida, né? Ele vai falar, olha, porque você escondeu, o seu talento vai ser dado para a pessoa que gosta de granjear, né? Então você não tem a tríade, né? Você não alcançou aquela tríade, né? Então a tríade, ela é importante. Se você tiver dentro do lar apenas Nataraja, né? Se você tiver dentro do lar apenas um intelecto de renovação, né? De desestruturação e renovação, né? Você vai perceber que o seu lar é um lar conflitante, né? Você vai desestruturar e renovar. Como não existe harmonia, você vai precisar desestruturar e renovar diversas vezes. Então isso não é sustentável. Ninguém aguenta viver assim, de desestruturação e renovação diversas vezes, né? Então você precisa de um ente harmonizante, você precisa de uma pessoa
que seja a representação da harmonia nesse lar, né? Em contrapartida, tem também a parte de Vishnu, que é a pessoa que tem a representatividade da determinação dentro do lar, né? Então, através dessa tríade, né, através dessa conjunção, você consegue estabelecer aí, né, uma harmonização, e você começa a caminhar, né, para a evolução, para ter alguns progressos. Então agora eu vou participar aqui juntamente com vocês dessa leitura, né, que eu separei aqui, que são 2 leituras desse livro aqui de Rubens Saraceni, né? E aqui já é uma introdução para os elementais. Aí, se eu conseguir fazer o fechamento por intermédio de apenas um vídeo, né, eu vou demonstrar para vocês então a inter-relação entre a Trimurti e os elementais. Então, o que seriam os elementais, né? Deixa eu colocar aqui. Estou aqui na página 38 aqui do livro As 7 Pedras Sagradas, né, de Rubens Saraceni. Aqui ele fala sobre os 7 sentidos da vida, né? Então nós temos alguns intelectos, né, que é o intelecto primário, o intelecto secundário, o intelecto ativo, que eu falava para vocês, o intelecto inativo, né, o intelecto potencial. Então o intelecto, ele cria, o que ele vai fazer? Você tem um intelecto, só que só ter um não vai fazer de você uma pessoa, um ser vivificante, né? Você vai ser uma pessoa semi-vegetativa. Um vegetal, por exemplo, ele tem um intelecto, ou seja, ele tem uma inteligência por trás. Mas para que aconteça alguma coisa, né? Para que se realize alguma coisa, tem que ter um sentido a mais. Qual é o sentido de uma planta? É que ela estabeleça um fruto, esse fruto caia, um pássaro vai lá, come o fruto e traslade, né, a semente para outro local, aí ele deixa cair essa semente em outro local e cresce outra planta em um local diferente. Então a planta, ela tem um sentido, ela deu um sentido para sua subsistência, que é perpetuar o planeta por intermédio de um intelecto, de uma inteligência existente dentro do seu desenvolvimento. Então não basta só ter um intelecto, você tem que ter um intelecto e perceber que esse intelecto, ele desenvolve um sentido, né? Quando a gente começa a perceber que esse intelecto, automaticamente, a natureza dele é estabelecer esse sentido, né? A gente começa a perceber quais sentidos são esses, porque a gente pode entrar naquela questão: será que eu estou em conformidade com todos os sentidos da natureza, ou eu estabeleço apenas um sentido e vivencio apenas um sentido? Então vamos lá entender alguns sentidos, né? Nós temos, por exemplo, o sentido do amor. Quando esse intelecto que você se adentra, ele acaba clareando para você, ele acaba revelando para você o significado do amor, e o amor passa a promover na sua vida um sentido. Ele tem um sentido do conhecimento. Quando você tem um intelecto, né, aí você, por intermédio desse intelecto, você faz uma designação, que é o que eu disse para vocês. Por intermédio do conhecimento, o ser humano, ele começa a desenvolver o intelecto secundário, que é o conhecimento abstrato, onde ele abstrai a inteligência das coisas, né? Então ele tem um sentido da justiça. Uma coisa interessante aqui é que o sentido do conhecimento, ele nada tem a ver com o sentido da justiça, segundo Rubens Saraceni, né? Segundo o que ele coloca aqui, porque como ele categoriza, né, e ele classifica esses sentidos de maneira separada, embora todos estejam engodados, né, engajados numa mesma ideologia, numa mesma ideia, né, e eles se complementam, ele classifica de maneira separada, né? Então nós temos o sentido da justiça, por exemplo. Você pode, sem ter conhecimento, ter o sentido da justiça. Você pode provar do sentido da justiça por intermédio do seu intelecto, sem ter desenvolvido conhecimento. Por quê? Você pode não ter conhecimento de uma área e um advogado falar para você: você tem direito sobre isso. Aí você fala para ele: então você poderia me defender? Ele fala: tudo bem. Aí ele vai lá, te defende. Você experimentou a justiça, mas sem ter o conhecimento que você merecia aquela justiça, ou por quê, ou por qual razão você teria aquela justiça, né? Então, na verdade, tem pessoas que elas se
aprimoram nesse sentido da justiça, outras se aprimoram no sentido da lei, outras se aprimoram no sentido da evolução. Então, o intelecto ele vai te inclinar para vários sentidos de vida. Isso é muito interessante, porque se a gente começar a perceber que nós, seres humanos, nos atentamos para um sentido de vida, isso justifica, por exemplo, o autista ele não querer o sentido, por exemplo, do conhecimento secundário. E aí ele pode, unicamente, nós temos, por exemplo, autistas, né, que eles gostam só de falar de fé, né? Eu tenho um colega que eu tenho quase certeza, ele nunca fez, né, o exame, né? Quando essas pessoas não fazem o exame, eu procuro deixar por aí mesmo, né? Porque tem que partir dela querer ou não ser diagnosticado como autista ou não, mas eu tenho quase certeza que se ele fizer exames, ele vai detectar autismo, né? Porque ele fala só sobre religião, né? Esse colega ele fala só sobre fé. A vida dele, ela é pareada, ela é baseada na fé. Então, o intelecto dele criou esse sentido para ele, abriu a mente dele e deu um sentido para a vida dele, que é um sentido de fé. Da mesma forma que o intelecto ele pode abrir sua mente e pode te dar um sentido dentro do campo do intelecto secundário, que é o conhecimento. E ele pode te dar um sentido na justiça, no sentido da justiça. O intelecto ele pode criar um caminho para você evolutivo, da evolução, onde você pode evoluir em vários quesitos, né? Você pode ser uma pessoa que participa de vários desafios, né? Sejam esses desafios práticos ou teóricos, né? Então você pode ser uma pessoa, por exemplo, papa concurso. Nós temos, por exemplo, o William Douglas, que ele é um papa concurso, né? O William Douglas ele já passou em uma centena de concursos, né? Se não for mais do que centenas de concursos, ele passou em diversos concursos e hoje ele é conhecido como um juiz federal, né? Porque foi um concurso que ele passou e ele se tornou um juiz, né, federal. Mas ele passou em diversos concursos e ele criou uma plataforma de concurso onde ele ensina as pessoas qual é o caminho para as pessoas poderem passar nesses concursos também. Então ele é uma pessoa que experimentou do sentido da evolução. Ele é uma pessoa que tem todo o conhecimento, todo o intelecto voltado para evoluir em quesitos, sejam quesitos sociais, filosóficos, quesitos científicos. Ele é uma pessoa que experimentou do sentido da evolução. Tem pessoas que experimentam do sentido da geração, né? Tem pessoas que, por intermédio do sentido da geração, historicamente elas conseguem explicar diversas coisas, né? Pessoas que conseguem explicar para vocês como viviam os vikings, né, há centenas de anos atrás, né? Como viviam os nossos ancestrais, né, os neandertais, os homens das cavernas, como viviam os animais antigamente. Então são pessoas que experimentam do sentido da geração e conseguem explicar essas coisas. Então o que inclina você para esses diversos sentidos, né? O que inclina você para isso é o intelecto existente, tá? Quando o intelecto ele é existente, ele inclina você para esse sentido. É claro que existe o sentido, né, aonde você se distancia de outros sentidos. Você pode ter um sentido mais nulo, né? Um sentido onde você não entra muito em contato com a gana que você tem de a esfera de outros sentidos, né? Então você não se torna uma pessoa tão participativa, né? Você pode, por exemplo, perceber que o sentido da justiça ele é conversível com o sentido da lei. Então uma pessoa que ela tem a sede de justiça, ela pode interagir com uma pessoa que conhece tudo de lei, né? Ou que pelo menos ele está inclinado, seu intelecto está inclinado para o conhecimento da lei. Então nós dizemos que esses sentidos eles são conversíveis. Depois eu vou comentar no canal sobre os sentidos que são inconversíveis, né? Que são os sentidos que, por exemplo, um autista pode desenvolver, né? O autista ele pode desenvolver um sentido inconversível e de repente uma pessoa achar que ele não tem sentido, que a vida dele não tem sentido, ou que a vida dele é monótona, ou que a vida dele não tem cabimento, né? Ele é uma pessoa completamente dependente e às vezes você consegue encontrar ele
ele é um ente querido na sua família, você consegue definir o sentido da vida dele, adentrando no seu mundo e percebendo qual é o tipo de sentido inconversível e por que esse sentido dele é tão inconversível com os demais. Se você pegar, por exemplo, o sentido de fé, né, um sentido mais voltado para a política, a fé e política, elas não se bicam em vários quesitos, né? Então elas possuem uma inconversibilidade. Então, se você pegar, por exemplo, um grupo de pessoas que gostam de comentar só sobre política, muito provavelmente não vai ser tão conversível com um grupo de pessoas que gostam de conversar sobre religiosidade, né? E isso não significa, por exemplo, que a vida de ambos não possui sentido. A vida daqueles que possuem o sentido da fé tem um sentido da espiritualidade, e a vida daqueles que possuem o sentido da política possui um sentido dentro da ciência política, tá? Então é aí que a gente começa a encontrar o autista, é aí que a gente começa a aumentar o valor percebido do autista, porque aonde você percebia que o autista não tinha valor, você começa a entender que todo o intelecto ele te inclina para um sentido. E qual é esse sentido? Como nós temos um arsenal imenso de sentidos, nós temos como dever procurar adentrar esse universo e entender qual é esse sentido. E é o que eu faço aqui no canal Frater. O sentido do autista, né, daquele autista que não interage, que muitas vezes não conversa, que muitas vezes parece inconversível, parece que não faz sentido a vida dele, o sentido dele é muito mais real do que vocês imaginam, né? Então ele possui, o intelecto dele ali está trabalhando muito mais ativamente do que vocês imaginam. Então eu vou falar aqui para vocês, vou pular aqui para a página 48, que é onde estabelece aqui os 7 elementais, que é onde eu conversei esses dias, né, com algumas pessoas que ajudam na disciplina do Raonic, né, que são algumas pessoas que estão focadas nas terapias do Raonic, né, para detectar, né, qual é o elemental do Raonic, né? Então esse livro aqui de Rubens Saraceni, ele estabelece que os elementais são famílias de fatores que criam energias elementais universais básicas, né? Que é água, terra, né? Fogo, ar, e energias elementais derivadas ou secundárias delas, que são mineral, cristal e vegetal. Então a gente percebe pelo menos 7 elementais na natureza. Então a gente tem água, né? Terra, a gente tem fogo, né? A gente tem ar, a gente tem mineral, cristal e vegetal. Então nós temos 7, tá? Se o autista ele gosta de nadar, fazer natação, né? Ele gosta de tomar banho. Se você tem uma banheira, que nem a minha mãe tem uma banheira em casa, o autista vai lá, meu filho autista, ele se encanta naquela banheira, ela aquece lá a banheira, deixa a banheira cheia lá, ele fica horas lá brincando. Você coloca um patinho de borracha lá, uns brinquedos lá, ele fica lá, toma banho, se lava todo, brinca, joga água na cabeça, e ele fica ali brincando, se deixar horas e horas. Então muito provavelmente, eu não estou dizendo com assim certeza, né? Mas muito provavelmente o elemental desse autista é a água. Então todas as coisas que são relacionadas à água, né? Todo o conhecimento voltado à água e todos os sentidos relacionados à água são coisas que a gente deve oferecer para ele, né? E se você percebe que o autista ele é voltado para a terra, né? Para o elemental terra, que são pessoas que gostam de construir castelo de areia, né? Na praia, né? São pessoas que vê pedrinhas no chão assim, né? Na verdade tem um elemental pedra aqui, né? Que é mineral, mas são pessoas, por exemplo, que vê terrinhas, já pegam um pouco assim, né? Na mão. Tem pessoas que pegam as pedrinhas e ficam separando ali, vendo o que tem ali, se tem formiga, se tem outros seres ali, né? Que são pessoas que têm aquela vocação por esse contato, né? Com esse elemental. Então a gente percebe que tudo relacionado à terra a gente pode oferecer. Então, ao invés de ter, por exemplo, uma casa, né, onde tem cimento, onde tudo é cimentado, a gente pode fazer assim, né, um
uma decoração, né? Alguma coisa decorativa. E agora, hoje em dia, a gente tem até terras tratadas já, que são terras compradas, que você pode comprar, que elas não são, que elas podem fazer parte do brinquedo da criança, né? Que elas não são terras contaminadas, né? São algumas terras, às vezes, que algumas pessoas também compram para gatinhos, para os gatinhos poderem brincar, ou os cachorros poderem brincar, porque os cachorros, gatos, outros animais, eles também têm essa coisa do elemental. Então tem alguns passarinhos, se vocês fizerem um teste, né? Se esse passarinho tiver numa gaiola, né? Você vê um passarinho numa gaiola, e ele tiver esse elemental, como o passarinho ele gosta muito da terra, ele tiver esse elemental forte, se ele tiver muito tempo preso na gaiola e ele tiver muito tempo sem ver terra, se você colocar a terra dentro da gaiola, ele vai comer aquela terra, né? O passarinho ele vai comer, ele vai engolir aquela terra. Por quê? Porque a natureza dele, o elemental dele, faz parte, né, daquela terra. Quando ele bica as coisas, né, na natureza para poder coletar os alimentos dele, ele come parte da terra. É como o cão, por exemplo, que ele vai comer coisas na natureza, ele come parte dos vegetais junto com ele, né? Então o vegetal ele faz parte, né, do elemental ali, do contexto, né? Então essas coisas que fazem parte do contexto são coisas que a gente tem que enriquecer o ambiente do autista, né? Porque não só do autista, né? Aqueles que não possuem casos de autismo no lar devem enriquecer também para o seu filho que não é autista, né? Porque o seu filho que não é autista, de repente você está induzindo ele para um espectro justamente porque você não consegue definir esse elemental. Então quando você começa a perceber que o seu filho é inclinado para um elemental, você começa a perceber, por exemplo, que ele adora vidros, né? Quando ele vai para o shopping, ele vê aquelas vitrines, aquelas lojas, ele fica apalpando, colocando a mão, ele fica observando o que tem por detrás da vitrine. Então o elemental dele é o cristal, né? Então você fazendo uma casa decorativa cheia de cristais, você estará induzindo ele e ajudando, favorecendo ele no seu desenvolvimento do seu sentido, tá? Então isso é muito importante, pessoal. Não tem nada de mágico nisso, não tem nada de crendice nisso. É apenas parte do nosso desenvolvimento como matéria. Nós somos uma vida, mas nós somos matéria, né? Nós somos um conjunto de matérias que interagem entre si para dar a nossa existência. Então nós possuímos elementais que nós nos identificamos e nós gostamos. Tem pessoas, por exemplo, que pegam uma pedrinha, e essa pedrinha às vezes é uma pedrinha de vidro, mas ela está lapidada, essa pessoa guarda como um cristal e ela tem aquilo ali como um amuleto de sorte. Por quê? Porque o elemental dela é aquilo, ela se identifica, ela tem como um objeto de estima. Por quê? Porque não é que ela tem aquilo como objeto de estima, mas porque a sua essência, o seu ser, demonstra para ela, em outras palavras, que ela está inclinada para tudo que se relaciona com aquele tipo de minério, né? Então é muito interessante isso, identificar o elemental, né, e estabelecer a trimurti no autismo. Galera, então eu espero que eu tenha conseguido, né, fechar esse tema com vocês. Eu continuo sempre demonstrando para vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem, né, eu sempre coloco aqui no final do canal e no começo também das lives, né, eu sempre coloco o contato, né? Então eu tenho o WhatsApp, se vocês quiserem entrar em contato, ou mesmo perguntar, né, em um dos vídeos, né, no rodapé do vídeo, né, fazer a sua pergunta, interagir, né, participar juntamente com a gente. Eu sempre coloco aí no canal também o número do Pix para aqueles que quiserem fazer a doação, né? Vocês podem doar qualquer quantia para o canal, você estará ajudando esse canal a propagar esse trabalho no Brasil afora, né? E quem sabe até por intermédio dos compartilhamentos no mundo todo, né? Assim como o Whindersson Nunes, né? Por exemplo, que ele tem um compartilhamento em vários outros países, né? De vídeos dele. E são vídeos que uma pessoa vai compartilhando, a outra, daqui a pouco várias pessoas acabam tomando parte, né, tomando consciência daquela live, daquela produção que fez, e começa a ter interesse em outras visualizações. Isso é interessante, né? É uma promoção em cadeia, né? Então às vezes você não tem condições de ajudar de um jeito, você consegue ajudar de outro, compartilhando, né?
dando joinha, se inscrevendo no canal. Você pode ajudar de diversas formas, ou até clicando no link Seja Membro, se tornando um assinante do canal, né? Ou você fazendo uma doação direta para o canal. Então você pode participar de diversas formas. Se você quiser fazer um trabalho juntamente com a gente também, você pode entrar em contato no WhatsApp, que eu coloco no início do vídeo e no final também. Você pode entrar em contato com a gente e estabelecer uma conversa sobre como que você gostaria de participar, né? Se você quer produzir um vídeo ou ser participante, começar a se tornar um formador de opinião dentro do Frater, né? Começar a desenvolver trabalhos, ou se você tem alguma experiência que você gostaria de compartilhar, ou uma ideia promissora, né? Se você é uma pessoa que se considera uma pessoa visionária e tem uma ideia que você gostaria de implementar no canal para ver se vai dar certo, né? Ou se você já tem alguma ideia que já dá certo e quiser agregar, falar, vamos trabalhar juntamente, vamos fazer um trabalho, um projeto, é só entrar em contato, tá? O canal está aberto. E se você é uma pessoa aposentada que de repente se distanciou do seu trabalho e procura ter um objetivo a mais de vida, né? Aqui você vai encontrar essa objetividade, porque aqui é um canal que você não só lida com o autismo, como você lida com a solidariedade, a fraternidade, né? E o altruísmo. Então são coisas que você acaba enriquecendo a sua alma por intermédio dos trabalhos que você desenvolve, né? Então você pode desenvolver diversos trabalhos que ajudam o próximo, onde você terá grandes satisfações, né? Onde você se sentirá muito satisfeito pelo seu feito, tá? Então, galera, muito obrigado pela presença de vocês. Eu aguardo então vocês clicando aí na aba comunidade do canal Frater para ver os próximos temas, tá? Acompanhando os próximos vídeos, né? De repente você sugerir qual você gostaria que fosse o próximo tema, porque ali na aba comunidade do canal eu coloco diversos temas. E se você gostaria de ver aqueles temas que eu já postei, né? É só você clicar na aba vídeos, onde você vai ter vários vídeos que eu já tenho postado no canal, e você pode assistir um por um deles, né? Para você entrar nesse universo, né? Começar a entender esse universo autista e esse linguajar que a gente usa autista, né? Entrar dentro dessa filosofia de cabeça para você fazer parte. E aquilo que eu digo, galera, triste é o homem que passa por esse mundo sem ter experimentado a maravilha do intelecto autista, tá? Se você passar por esse mundo sem experimentar o intelecto autista, sem entender esse universo, eu sinto lhe dizer, mas foi uma pena você não ter conhecido, porque o intelecto autista, né, para mim, pelo menos, né, eu tenho percebido que foi, se não há, uma das maiores coisas que me aconteceram, porque é daí que emana muito conhecimento, muitas coisas que eu passei a conhecer, muitos conhecimentos que eu passei a adquirir, né, e são conhecimentos que eu sinto que são reais, né, são conhecimentos que não são supérfluos, né, são conhecimentos que têm base filosófica, fundamento, né, ele tem estruturação. Então, se você gostaria de experimentar isso, participe, tá, galera, aqui com a gente, tá? Não fique aí de bobeira, paisano, participe juntamente com a gente em todas as lives aí, faça parte desse grêmio, né? Participe aí juntamente com a gente, que eu tenho certeza que você vai encontrar um lugar aqui muito especial para você também. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Eu aguardo vocês então encarecidamente, tá? Na próxima live. Tchau, tchau.
Lakshmi Vigan Shri Kamala Harigan Swaha. Om Lakshmi Vigan Shri Kamala Harigan Swaha. Om Lakshmi Vigan Shri Kamala Harigan Swaha. Om Lakshmi Vigan Shri